A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o projeto de lei que estipula novas regras para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com deficiência. Atualmente, o benefício é pago a essas pessoas desde que comprovem não possuir meios de prover o sustento próprio nem de tê-lo provido por sua família. Para discutir as possíveis mudanças ao BPC, nós vamos entrevistar o deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, falando sobre um projeto tão importante como esse que nós aprovamos na nossa comissão. O senhor é o presidente da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, né? Bastante ampla. É uma comissão ampla, né, que hoje abrange os principais projetos que dizem respeito à família, à previdência e assistência social. E esse projeto que altera as regras do PPC era um dos prioritários que nós tínhamos nessa nossa gestão enquanto presidente. Eu, na condição de presidente, tive a oportunidade e tenho a prerrogativa de avocar para mim o relatório. E assim fiz com esse projeto e conseguimos aprovar. O senhor foi o relator da matéria. Explica para a gente em que linhas caminhou o seu parecer. Bem, a ideia inicial do projeto, o projeto foi de autoria do ex-deputado Guilherme Mussi. Ele queria, naquele momento, em 2014, veja, isso estava engavetado desde 2014, nós tiramos da gaveta agora. A ideia inicial era criar um novo programa social no Brasil, que alcançasse todas as pessoas com algum tipo de deficiência. Era o programa Renda Básica. O nome do programa seria Renda Básica. Acontece que nós temos hoje no Brasil uma população com algum tipo de deficiência na ordem de 23,9%. E nós já temos também no país o BPC, que é o Programa de Benefício de Prestação Continuada. O BPC atende idosos e pessoas com deficiência. Então, se a gente aprovasse o projeto do jeito que ele foi concebido, não é, criando um novo benefício para pessoas com deficiência, nós teríamos dois projetos, dois benefícios sociais com o mesmo público-alvo. Isso ia esbarrar no Supremo Tribunal Federal, que já tem um entendimento consolidado no sentido de vetar esse tipo de prática. Então, o que é que nós fizemos para contemplar a ideia do ex-deputado Guilherme? Nós alteramos as regras do BPC para ampliar o leque de beneficiados no programa. Então, se ele queria, inicialmente, contemplar todas as pessoas com deficiência, e isso, do ponto de vista econômico e também jurídico, se tornou inviável, nós aumentamos as regras do BPC, alteramos as regras do BPC, que hoje paga o benefício de um salário mínimo aquelas pessoas que só têm uma renda básica mensal de 1/4 do salário mínimo. Com a nossa aprovação, virando lei, nós estamos ampliando para um salário mínimo. Na prática, o BPC hoje atende quem recebe até R$ 325. Nós estamos dizendo que ele vai atender até quem recebe um salário mínimo. Bom, o público hoje das pessoas com deficiência é em torno de mais de 50 milhões de pessoas no Muita Brasil. gente. Tem uma quantidade imensa de pessoas. O senhor, na prática, multiplicou por 4 aí essa exigência mínima para que a pessoa com deficiência seja atendida no BPC. Ou seja, pode ser que o senhor multiplique a base de atendidos ali até por 4. Atualmente não são todas as pessoas com deficiência que recebem, apenas uma parcela. O senhor já parou para fazer cálculos, tem ideia? Porque deve passar pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que deve pensar em questão de impacto financeiro orçamentário. O senhor já tem uma ideia? Não, veja bem. O bom do sistema legislativo é exatamente isso, né? Porque quando o projeto ele é protocolado, ele é despachado para várias comissões, 3, 4 comissões. Na nossa, nós avaliamos o mérito, a questão do ponto de vista social. Depois, aí vem a questão orçamentária e depois vai para a CCJ para analisar a questão jurídica, né, do projeto. Então, o bom do legislativo é isso. No nosso caso, nós avaliamos do ponto de vista social. Como você bem disse,
nós não vamos atender os 23% da população com algum tipo de deficiência, mas vamos chegar muito perto disso, porque a gente está multiplicando por 4 o número de pessoas atendidas pelo BPC. Então, o estudo de impacto financeiro não é competência da nossa comissão. A gente analisa o mérito. Isso vai ser discutido oportunamente na próxima comissão. Volto a dizer a você a importância disso. Isso estava engavetado desde 2014, assim como muitos outros projetos que nós temos na nossa comissão. Então está começando a andar agora. Eu espero que o parlamento dê essa resposta à sociedade e que esse projeto vire lei o mais rápido possível. A gente começa a tratar desse tipo de projeto de lei, a gente fala muito de números, de impacto financeiro, né? Mas eu acho que é importante também a gente pensar na questão, no lado humano. Social, são pessoas claro. com deficiência, né? O senhor tem noção da realidade? Hoje o senhor foi atrás, pesquisou alguma coisa em relação à vida dessas pessoas com deficiência? Quer dizer, por que existe esse benefício? Há um gasto maior né, da parte de quem tem alguma deficiência? São tratamentos casos? Qual a realidade desse segmento hoje? Olha, imagina você é uma pessoa que praticamente não tem família, vive só, né, em casa, mora só, tem uma deficiência que o impede de trabalhar. Como é que essa pessoa vai sobreviver se não houver um benefício social como esse? Ela não tem renda, ela não tem quem ajude, ela não tem família, ela não tem um pai, não tem uma mãe, é um órfão. Então, é preciso que o Estado enxergue essas pessoas como o BPC enxerga. E é preciso que nós tenhamos a maturidade de compreender que é necessário evoluir com o tempo. O BPC é um programa que já tem muitos anos, mas hoje ele precisa ser modificado para atender mais pessoas, né? São pessoas que, como você bem disse, enfrentam aí dificuldades para fazer um tratamento, que não têm a facilidade para trabalhar. O número de pessoas hoje com deficiência no mercado de trabalho ainda é muito inferior àquele que nós entendemos como aceitável. Então, o Estado não pode simplesmente dar as costas a essas pessoas, não pode ignorar, tem que enxergá-los. Eles não são invisíveis, eles precisam ser percebidos pelo poder público, seja no âmbito legislativo e executivo. O senhor não é o autor da proposta, o Não. senhor é o relator que deu essa roupagem nova ao projeto, a roupagem essa que foi aprovada, né? Mas como o senhor apresentou um parecer favorável, é de se considerar que o senhor tenha interesse em que esse projeto avance. O senhor já iniciou algum tipo de tratativa com os pares? Já há uma conversa para saber da viabilidade da aprovação? Olha, esse projeto ele foi muito discutido na nossa comissão. Como você bem disse, eu sou o relator, não sou o autor, e o legislador lá atrás, quando estabeleceu esse critério de que um deputado ele apresenta um projeto e o outro vem como relator, é justamente para que nós possamos ter essas duas visões sobre o mesmo assunto, né? Então, lá em 2014, a gente tinha uma realidade. Estamos agora em 2023, é uma outra realidade. Nós temos um outro patamar social que precisa ser alcançado com benefícios sociais. Então, a figura do relator tem esse papel, né, de olhar, poxa, esse projeto aqui está excelente, não altero uma vírgula aqui. Então, eu vou para o plenário da comissão e defendo a ideia inicial. Quando a gente percebe que tem a necessidade de se fazer alguma alteração, ela é feita, vamos discutir isso com os pares, e foi isso que nós fizemos, tanto é que ele foi aprovado sem pedido de vista, ele foi aprovado sem nenhum tipo de ressalva, ele foi aprovado com ampla maioria, né, com a unanimidade, inclusive, na votação. Na próxima comissão, a gente já está, eu tenho essa preocupação, enquanto relator, aprovamos aqui e não lavo as mãos, não. Eu aprovo aqui, mas eu continuo acompanhando a tramitação nas outras comissões, mesmo sem ser membro lá. E eu tenho certeza que ainda nesse segundo semestre a gente já consegue aprovar na segunda comissão. A legislação das pessoas com deficiência no Brasil é uma das mais avançadas do mundo, né? Mas esse projeto é uma prova de que ainda existem formas, né? Podemos encontrar soluções para avançar ainda mais. Nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, nós temos uma legislação que olha com uma atenção muito grande para a pessoa com deficiência, mas é preciso trazer a realidade daquelas pessoas que estão invisíveis aos olhos dos deputados, aos olhos dos senadores, aos olhos do Poder Executivo, né? A gente tem essa missão de fazer o mandato ouvindo as pessoas. Lá, por exemplo, na minha base em Pernambuco, eu tenho um olhar diferenciado
para as entidades que tratam de pessoas idosas, pessoas com deficiência, sobretudo na destinação de emendas parlamentares, né? A Paz, Casa dos Pobres, abrigos de idosos. Então é preciso que o legislador ele tenha esse olhar aqui dentro, no plenário da Câmara, mas que tenha também um olhar voltado para as ruas, porque é lá onde estão os dramas da vida real que nós precisamos buscar soluções aqui no Parlamento. O programa está chegando ao fim, deputado. Agradeço pela participação. Eu que agradeço, Marcelo, estou sempre à disposição aqui. Muito obrigado.